Montei as apostas para esse sábado, dia 10 de maio, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então, vou trazer aqui todas as linhas. Queria destacar logo aqui no início, a planilha está aqui embaixo para quem quiser ver detalhadamente o critério estabelecido por cada aposta. São muitas, tá bom? Sempre nesse critério de múltiplos, de odd 2, odd 1.5, odd 1.25. E eu vou trazer tudo aqui nesse vídeo. Já destacar aqui para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Diariamente está saindo 2 vídeos por dia. De manhã cedo eu trago todas as apostas que eu montei para o dia e na parte da noite eu trago os 2 melhores jogos do dia seguinte. Então desse sábado eu separei Flamengo e Bahia e Lazio e Juventus. Eu já trouxe aqui no canal, foi o último vídeo postado. Análise das odds, de todas as odds dessas duas partidas você confere nesse último vídeo. Tá bom? Então já vamos lá. Primeiro no critério de odd 2, né? Selecionando apenas uma coisa, que eu selecionei aqui o gol do Valladolid contra o Mallorca e o gol do Júnior Barranquilla contra o Santa Fé, tá? Eu sei que o Valladolid é o lanterna, é a pior equipe do futebol espanhol, só que vai enfrentar o Mallorca, também é uma equipe que é muito defensiva e vai jogar em casa tendo que propor o jogo. Não é a característica do Mallorca. Eu acho que pode se embananar nisso e pagando odd 2. Eu gostei e o Valladolid na rodada passada do espanhol meteu o gol no Barcelona. Quem faz gol no Barcelona pode fazer no Mallorca. E o Júnior Barranquilla, esse jogo tá muito estranho, cara. A odd do Santa Fé tá pagando acho que 1,35, 1,40. O Barranquilla pagando acho que mais de odd 10. Sendo que o Barranquilla é um time forte, é uma das equipes mais tradicionais do futebol colombiano. Só se for um time reserva do reserva para essa odd fazer sentido. Senão tem alguma coisa muito errada nisso daí. E eu não posso deixar passar, né? E aí 2 gols de cada um também deu uma odd 70. Beleza, na variação. Aí a próxima aqui é a linha de resultados, pagando pelo menos odd 2. Peguei aqui o Union Berlin contra o Heidenheim e o Reims contra o Saint-Étienne. O Union Berlin é melhor que o Heidenheim, um pouquinho melhor, né? Mas também não é tão discrepante, só que pagando odd 2 jogando em casa eu gostei. E o Reims também é uma equipe que é um pouquinho melhor que o Saint-Étienne. O Saint-Étienne é muito longe do que já foi em algum momento na história, né? E o Reims joga em casa, tá? Então, essas duas e aí a variação que é o handicap menos 1,5 para os dois, né? Vencer por 2 gols de diferença, deu uma odd 14 mais ou menos. A próxima aqui, linha de marcadores de gol, separei o Daverson contra o Juventude e o Adrian Martinez contra a Platense. Eu gosto de pegar jogadores em boa fase que estão fazendo gol. O Daverson vem metendo muito gol e o Adrian Martinez também, no meio de semana na Libertadores contra o Bucaramanga fez gol, né? Então, tá aí, deu uma odd 4 mais ou menos. Aí ali, agora a gente vai pro critério de odd 1.5 para apenas uma coisa. Peguei o gol do Parma contra a Empoli e o gol do New England contra o Orlando. O Parma é uma equipe melhor que a Empoli, só que é visitante. E o New England vem de 5 vitórias seguidas, cara. Quem vem de 5 vitórias seguidas, pagar 1,50 para fazer um gol e uma liga que tem um padrão de muitos gols, eu não posso deixar passar. E aí as duas equipes fazerem 2 gols também deu uma odd 13, mais ou menos. Aí a gente vai para a próxima. Os resultados, pagando odd 1.5, é a vitória do Fortaleza contra o Juventude e o Náutico contra o Confiança. Não queria pegar o Náutico porque é Série C. Série C, se vocês verem, não tem pagamento antecipado e também em quase todas as outras de resultado, você vai ver que a gente recebe meio que um bônus por ser ligas mais fortes. Então, ó, deixa eu voltar lá em Reims e Union Berlim, que vai ficar claro isso daí. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, mais 2,5% de acumulados é porque são das ligas mais fortes. E Série C não entra nisso, né? Então por isso que aqui não teve por conta do Náutico. Mas dos jogos que eu gostei, pagando 1.5, cara, olhei todos os campeonatos fortes do mundo inteiro, cara. E pagando 1.5 eu não gostei de quase nada. O Fortaleza, e olha que o Juventude eu acho que vai dar trabalho, só que no Castelão o Fortaleza tem que vencer. E o Náutico jogando em casa também tem que vencer do Confiança, tá? Então, mesmo não tendo esse acumulador, era a melhor linha na minha visão, junto com o do Fortaleza. Aí o menos 1,5 para as duas equipes, deu uma odd 8 mais ou menos. A gente vai para a próxima. A próxima é de critério de odd 1,25 para apenas uma coisa. Separei o gol do Lyon contra o Mônaco, o gol do Inter Miami contra o Minnesota. Quem tem o Messi e o Suárez tem que fazer gol, né? E o gol do Wolves contra o Brighton. A linha do Brighton também paga pelo menos 1,25. Quem quiser pode ir no Brighton. O Brighton é uma equipe mais ofensiva do que o Wolves. Só que o Brighton também toma gol quase todo jogo. E o Wolves joga em casa. Então por isso que eu fui no Wolves. Fora que a Premier League tá terminando. O Matheus Cunha faz uma grande temporada.
ele vai querer terminar de uma forma bem para talvez ir para uma equipe mais competitiva. Então o Wolves jogando em casa, com o Matheus Cunha inspirado, dando a vida, contra uma equipe que tem uma zaga que toma muitos gols, juntou tudo isso e eu selecionei essa linha também. Deu uma odd 2, essa tripla, e agora eu tô com o critério do seguinte, de odd 1,25, tem que ser no mínimo 3 coisas, tá? Se for 2 coisas eu não vou usar não, porque senão não dá odd 2, né? Pelo menos, né, na acumulada, tá? Aí a variação aqui, ó, 2 gols do Lyon, 2 gols do Inter Miami, 2 gols do Wolves, deu uma odd 11 mais ou menos. Aí a próxima é as linhas de empate. Então, empate eu tenho o critério mínimo de. Aliás, eu não tenho o critério mínimo, né? Mas geralmente eu busco odd 3. Esse do Envigado e Aguilhas fugiu desse padrão, né? Mas enfim, separei aqui Mirassol e Corinthians, Vitória e Vasco, Envigado e Aguilhas. Eu quase coloquei Grêmio e Bragantino, né? Porque eu torço pro Grêmio. O Grêmio vem tendo. Agora mudou o padrão. O padrão dos jogos do Grêmio era muitos gols nos últimos 2 jogos com o Mano Menezes, parece que o time está se afirmando defensivamente, né? Então venceu de 1-0 do Santos e empatou em 0-0 com o Grau. O ataque piorou, mas a defesa melhorou, né? E o Bragantino é uma equipe que provavelmente vai fazer gol também. É um jogo que tem uma cara de empate, tá? O Bragantino hoje é melhor que o Grêmio. E olha que eu torço pro Grêmio. Mas enfim, Mirassol e Corinthians. O Mirassol faz uma bela Série A e joga em casa. Só que o Corinthians é um time que é melhor. Uniu um empate. Acho que é um jogo para muitos gols, inclusive. Vitória e Vasco é o contrário, acho que é jogo para 0-0, duas equipes em má fase. E Envigado e Aguilhas, o Envigado é uma equipe mais fraca, só que é mandante e tem jogos com poucos gols. O Aguilhas é melhor, tá? Mas é visitante. Então eu tô no empate. Juntou essas três, deu uma odd 28, tá? Aí a próxima, as linhas de 0-0, separei Vitória e Vasco e Aguilhas e Envigado. Aqui eu acho que o Aguilhas deve fazer gol. Tá? Mas o Envigado normalmente tem jogos com poucos gols, então deu pra usar essa linha. E Vitória e Vasco eu acho que de fato vai ser um jogo para poucos gols. Já Mirassol e Corinthians foi o que eu falei. Eu fui em empate porque é um jogo equilibrado, mas eu acho que é equilibrado com muitos gols. Aí a gente vai pra NBA agora, tá? Então, num critério de apenas uma coisa, não. Apenas uma coisa eu não encontrei de odd 2, né? Aí a gente foi pra linha de pontos. Então, 15 pontos do McDaniels contra o Warriors e 5 do Mitchell Robinson contra o Boston Celtics, tá? Duplo deu mod 5 mais ou menos. E a variação, que é 10 do Mitchell Robinson e 20 do McDaniels, deu mod 60, mais ou menos. A questão do Mitchell Robinson é que se ele tiver em quadra, tem aquele hack, né? Que é tipo assim, ele é o pivô, que ele é o pior cobrador de lance livre. Então, em determinado momento do jogo, isso já aconteceu nessa série, o Boston faz a falta de propósito no Mitchell Robinson, né? O Warriors estava fazendo muito isso daí também contra o Steve Adams, contra o Houston Rockets, quando eliminou eles, né? Então, isso daí é bom. Para a linha de ponto do Mitchell Robinson, isso daí é bom. E o McDaniels vem sendo o principal pontuador do Minnesota depois do Julius Randle e do Anthony Edwards. Mais até que o Nasrid ultimamente. Tá bom? Aí a gente vai para as linhas de assistências. Eu separei aqui 5 do Podzinski e 3 do Naquil Alexander Walker. Deu uma odd 6,25. O Podzinski, o Curry tá machucado, então ele deve ser o Jimmy Butler, o Draymond Green e o Podzinski, os principais assistentes. E o Podzinski é o mais novo dentre eles, então ele deve ter uma minutagem alta. E o Naquil Alexander Walker vem de um grande jogo, fez acho que 20 pontos no último jogo. Um reserva que sempre vem muito bem do banco do Minnesota. É o mod 6,25 e a variação, né? 7 do Podzinski e 5 do Alexander Walker, que é o primo do Shea, do OKC, né? Odd 46. Linhas de rebotes agora, 3 do Alexander Walker, eu tô contando com ele vindo bem do banco, tá? Ele fez um baita jogo na última partida, eu conto que ele faça uma partida minimamente boa de novo, né? E 5 rebotes do Kuminga também, que nem eu falei. Sem o Curry, o Warriors vai ter que encontrar protagonistas. Os assistentes devem ser o Jimmy Butler, o Draymond Green e o Podzinski. E o Kuminga veio muito bem, né, do banco no último jogo, arremessando bastante, uma taxa de conversão boa. Conto com isso de novo. E ele estando muito tempo em quadra, ele deve pegar rebotes. Mod 5,75. Eu vou muito pela odd também, não tem como não. E aqui a variação é mod 36. Aí a próxima, agora é o critério de odd 1.5. Então, de apenas uma coisa aqui, ó, uma bola de 3 do McBride, uma assistência Cameron Payne e uma assistência do Gobert. Quem quiser pode trocar o Gobert pelo Moses Moody. Pela característica de jogo, tem mais chance do Moses Moody dar assistência. Só que pela importância para o time, o Gobert vai ter uma minutagem maior, provavelmente. Então por isso que eu fui nele. Tá? E como assistência e rebote não tem como pegar duas linhas, isso daqui deu mod 5 mais ou menos.
Aí na variação eu tive que pegar 3 em assistências e rebotes quando utiliza, né? Então 3 do Gobert, é o mod 16, né? E aí 3 do Cameron Payne e 2 bolas de 3 do McBride. A bola de 3 do Cameron Payne paga odd 3, é uma característica dele. Só que nos últimos 2 jogos ele não matou nenhuma. E eu usei essas linhas nos 2 jogos. Eu não vou repetir ela, mas eu vou testar assistências com ele agora. A minutagem dele vem sendo baixa, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser no jogo. E o McBride vem vindo muito bem do banco. Esse daí deu mod 370 quase, né? 368, eu acho. Aí a gente vai para a linha de pontos agora, que é essa daqui, ó, 15 do Derrick White, 15 do Anunoby e 5 do Nickeil Alexander-Walker. Então a gente usou 5 pontos do Nickeil Alexander-Walker, usou 3 assistências, usou 3 rebotes. Isso é meio ruim, né? Porque a gente fica muito dependente de uma boa atuação dele. Se ele fizer uma boa atuação, excelente. Tudo relacionado a ele deve bater. Se ele for mal, péssimo, porque vai ter várias linhas que vão morrer junto por conta dele, né? Mas não tem como, o cara fez 20 pontos no jogo passado. Eu tenho que aproveitar isso daí. E o Derrick White e o Anunoby, os dois matam bolas triplas, os dois são importantes para os seus times. Eu diria que o Derrick White, depois do Tatum e do Jaylen Brown, é o principal do Boston. E o Anunoby, depois do Jalen Brunson e do Karl Anthony Towns, talvez seja o principal do Knicks também, né? O Michael Bridges é importante, mas a pontuação do Anunoby vem sendo maior. A média, né? Então é uma odd 4 isso daí. E a variação é 10 do Alexander Walker, 20 do Derrick White e 20 do Anunoby. É uma odd 34. Tá? Aí a próxima aqui é a linha de assistências. Eu tô em 3 do Jaylen Brown, 5 do Josh Hart e 5 do Julius Randle. Tá? Isso daí deu uma odd 4, mais ou menos. Enfim. Aí a variação, né? 7 do Julius Randle, 5 do Jaylen Brown, 7 do Josh Hart. Deu uma odd 44, mais ou menos. Aí a próxima. Estamos quase acabando. De rebotes. 3 rebotes do Jalen Brunson e 5 do McDaniels. Tá? Deu mod 2,50 mais ou menos. E a variação mod 13 com 5 do Jalen Brunson, 7 do McDaniels. Beleza. Aí a próxima das odds 1,25 de pontos, né? Pelo menos odd 1,25, no máximo ali 1,49. Então é 5 do Al Horford, ele tem a bola tripla, né? Fora que é um cara forte fisicamente. É experiente, então nesse tipo de jogo ele é importante. E aí 15 do Julius Randle, junto com o Tony Edwards, dos principais do Minnesota. E 10 do Podziemski, sem o Curry. O Podziemski deve ter uma minutagem maior do que o padrão. Isso deu mod 2 mais ou menos. E a variação é 10 do Al Horford, 20 do Julius Randle, 15 do Podziemski. Deu mod 13 mais ou menos. Aí a próxima de rebotes é a última linha essa daqui. Essa é a variação, né? 3 do Luke Cornet. Ele é o pivô do Boston. O Porzingis não vem bem nem na parte física direito, né? Então o Cornet é importante vindo do banco. E aí 5 do Julius Randle e 5 do Draymond Green. Tá? Deu mod 2 mais ou menos. E a última linha, que é a variação dessa, que é 7 do Julius Randle, 7 rebotes também do Draymond Green e 5 do Luke Cornet. Deu mod 8 mais ou menos. E aí a gente fecha todas as apostas para esse sábado. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para trazer todas essas linhas para esse sábado, então, envolvendo a NBA, playoffs, né, jogos importantes que vão ter, futebol também, então deu para trazer todas essas linhas aqui de forma completinha, bem analisado. Quem quiser ver tudo detalhadamente, eu sempre atualizo na planilha, né? Eu recomecei, eu apaguei o histórico anterior, porque eu mudei o critério não, a formatação da planilha, né? Eu tirei a data da lateral, deixei ela no topo. Então tudo que tava antes ficou meio bagunçado. Aí eu deixei de ontem pra cá, tá bom? E das análises dos 2 melhores jogos do dia também tem uma aba lá embaixo. Então quem quiser pode conferir. O link sempre fica aqui embaixo e fica a recomendação do. Eu acho que o link do canal que tá aqui embaixo é o 21 Futebol Clube. Mas sempre aparece aqui do lado o 21 NBA Club também. Então, análise de jogos da NBA também. Beleza? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!